Aula número 1 de Ciências. Hoje nós vamos falar a respeito de substância pura e misturas. Para iniciarmos, vamos então relembrar o que é uma substância. A substância ela é uma porção de matéria que possui propriedades bem definidas e que lhes são características. A substância pura, como o próprio nome já diz, ela está pura. Na verdade, queremos dizer que ela não está misturada a um outro tipo de substância. Um dos tipos de substância pura é a homogênea. Ela é caracterizada por possuir apenas uma fase, quando toda a sua substância se encontra em um mesmo estado físico. Temos aqui como exemplo o enxofre, que é uma substância pura homogênea, sólida à temperatura ambiente. O mercúrio, único metal líquido à temperatura ambiente, também é uma substância pura homogênea, porque possui em toda a sua extensão as mesmas propriedades. Um outro metal muito conhecido é o ferro, que aqui nesta foto, mesmo ele estando com formas diferentes, a sua propriedade em toda a extensão permanece a mesma. Vejamos agora a substância pura heterogênea. Ela é caracterizada por possuir duas fases ou mais. A matéria apresenta mais de um estado físico. A água ela é uma substância pura. Neste caso, ela é classificada como uma substância pura heterogênea pelo fato dela se apresentar em mais de um estado físico. Nesta ilustração, podemos perceber a água no estado líquido, no estado sólido e também no estado gasoso. Após estudarmos as substâncias puras homogêneas e heterogêneas, agora chegou a vez da mistura. Essa mistura ela é uma porção de matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias puras. A mistura, assim como a substância pura, também se subdivide em duas classificações. Vejamos primeiro a mistura homogênea. Essa mistura homogênea é aquela que possui as mesmas propriedades em todos os seus pontos e apresenta apenas uma fase. Ao fazer o preparo de uma mistura a partir de duas substâncias puras, utilizando açúcar e sal, após mexer esses dois sólidos, percebemos que não é possível a olho nu visualizar o grão de cada um. Sendo assim, caracterizamos essa mistura como homogênea, que constitui de apenas uma fase. Ao prepararmos uma mistura entre um líquido e um sólido, podemos pegar um becker com 200 ml de água e acrescentar uma colher de açúcar. Ao mexer, esse açúcar irá se dissolver e a solução passa a ser homogênea, porque constitui-se de apenas uma fase. Se pegarmos para análise uma porção da fase superior dessa mistura e outra do fundo do becker, ela lhe dará as mesmas respostas, porque possui a mesma propriedade em toda a sua fase. Já a mistura heterogênea, ela não vai possuir as mesmas propriedades em sua extensão e apresenta duas ou mais fases. A água e o óleo são duas substâncias simples se olharmos separadamente. Ao tentarmos misturar as duas, percebemos que se forma duas fases nessa mistura, porque a água e o óleo não são miscíveis. Então, a formação após a mistura de duas fases caracteriza-se como uma mistura heterogênea. Agora, para reorganizar tudo que nós vimos na aula de hoje, vamos utilizar como um grande auxílio um mapa conceitual. Para a gente poder começar a fazer essa classificação,
eu preciso partir de uma amostra de matéria. Com essa amostra de matéria em mãos, eu preciso classificá-la em mistura ou substância pura. Se ela for classificada como uma mistura, ela pode ser apresentada na forma homogênea, com apenas uma fase, ou como uma mistura heterogênea, apresentando duas ou mais fases. Se a nossa amostra de matéria for classificada como uma substância pura, ela será homogênea se se apresentar toda em apenas um estado físico, ou heterogênea se se apresentar em dois ou mais estados físicos. Esse mapa conceitual pode ser construído com apenas algumas lacunas preenchidas para fazer com que os alunos reflitam sobre o conteúdo da aula e consigam fazer o preenchimento do restante.